Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como que passaram? Eu espero que vocês estejam bem e que tenham conseguido realizar a nossa atividade. Eu sei que talvez você tenha encontrado um pouquinho de dificuldade, mas não se preocupe. Quanto mais você treinar esse exercício de transcrição, mais fácil vai ficar para você. O importante é que você entenda o que é um texto em prosa e o que é um texto em verso e que consiga identificar as diferenças em relação a eles. Na medida que você for praticando a transcrição, você vai ver que vai ficando mais fácil. Antes da gente conversar sobre a transcrição do texto, que eu pedi para vocês, nós vamos relembrar algumas informações. E você lembra o que são lendas? Nós vimos o seguinte, que são narrativas fantasiosas transmitidas pela tradição oral através dos tempos. Combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, aqueles meramente imaginativos. Mas é importante que você crie o seu conceito do que é lenda, com base na explicação que eu dei. Então, você não precisa dizer exatamente com as mesmas palavras o que eu expliquei. Basta você lembrar que lendas são textos que foram transmitidos pela oralidade, ou seja, através da fala. Porque no tempo em que as lendas foram criadas, principalmente pelos povos indígenas, não existia, como eu comentei com vocês, rádio, televisão, internet e livros. As pessoas se reuniam em volta da fogueira para conversar, para trocar ideias e principalmente para contar histórias. E que essas histórias muitas vezes serviam para assustar as pessoas, serviam também para educá-las ou para explicar um fato que os índios na época não conseguiam explicar, porque não existia ciência tão avançada como nós temos hoje. Outra coisa que eu quero lembrar com vocês é a diferença entre texto em verso e texto em prosa. Você lembra bem qual é a diferença? Exato. O texto em verso, ele é organizado em versos e em estrofes. Lembrando que nem sempre eu preciso ter as rimas, mas as rimas elas contribuem para a sonoridade, ou seja, para dar aquela sensação de que parece que nós estamos lendo um pouco mais rápido, né? Dá aquela sensação, parece que nós estamos quase cantando o texto. E o texto em prosa é aquele organizado em parágrafos. E lembrando que parágrafo é aquele espacinho que eu utilizo antes da escrita do texto. Combinado? Tranquilo até aqui, gente? Então vamos lá para a nossa tarefa de casa. Na nossa tarefa, vocês tinham que fazer a leitura do texto em versos do Meboy Tatá e Ruth Salles e reescrevê-lo no formato de prosa. Eu trouxe para vocês aqui o que eu fiz em relação a essa transcrição. Lembra que eu comentei com vocês que nós precisaríamos fazer algumas alterações em relação, às vezes, à posição de uma palavra ou de uma frase dentro do texto? Porque no texto poético a gente precisa, às vezes, inverter uma palavra para ela poder rimar com a outra ou para que ela possa ser mais musical do que a outra? Exatamente. Eu não fiz todo o texto da Ruth Salles, eu fiz um trecho dele só, porque o texto é um texto um pouco longo, mas para vocês terem uma ideia, eu fiz um trecho de como ficaria a transcrição em prosa, certo? Então, vocês vão ver que eu não usei exatamente como estava a ordem, precisei fazer inversão, e além de fazer as inversões, eu precisei acrescentar alguns sinais de pontuação, para poder passar aquilo que eu quero para o meu leitor. Vamos lá, então? Então, a transcrição ficou assim. Cobra grande, Maiboiguaçu, sempre comia os olhos dos bichos que caçava. Desses olhos ficava a luz que eles guardavam da última claridade que olharam. Veio a noite e a luz se foi, e como Maiboiguaçu não tinha pelos como o boi, nem casca de tatu, nem couro grosso como tem a anta, nem penas de avestruz, aconteceu que a treva era tanta que de sua pele foi vazando a luz dos olhos dos animais que havia devorado. Tornou-se um fogaréu meio azulado, passando aqui e lá. Cobra grande virou cobra de fogo, tornou-se M-boi tatá. Serpeava seu corpo de serpente, transparente e luzente, clareando um pouquinho a noite escura. Nada dura para sempre, mas boi tatá morreu. Uma luz tão bela soltou-se de dentro do corpo dela. Desabotou-se pelo mundo, clareando tudo. Observem que eu transformei os estrofes, né, os versos que eu tinha, em 3 parágrafos. E aqui, ó, eu coloquei o parêntese com as reticências, indicando que
que o texto ele ainda continua, que eu só fiz uma parte. Então, observe que quando eu fiz essa transcrição, eu precisei deixar os parágrafos, né? Porque ele é um texto em prosa, e precisei fazer algumas alterações. Inclusive, eu acrescentei aqui uma exclamação para dizer que nada dura para sempre, né? Uma exclamação para que o meu leitor perceba essa questão da entonação, do sentimento que eu quero passar no momento da escrita. Então, gente, uma dica bem importante. Se vocês precisarem reler no momento da transcrição o texto original mais de uma vez, façam. Assim, vocês terão uma ideia geral do texto e poderão transcrevê-lo com maior facilidade. Fica o meu muito obrigada pela aula de hoje e nós nos vemos na próxima aula, está bem? Um forte abraço para todos e até!